Você estava ansioso para o vídeo de fevereiro da carteira 200 para crescer, né? Eu sou a Carol Borges, analista de fundos imobiliários na EQI Research, e nessa carteira nós simulamos os aportes de R$ 200 todos os meses em fundos imobiliários e também reinvestimos todos os proventos que nós recebemos. Com isso, nós já conseguimos comprar mais cotas de fundos imobiliários, mesmo se por algum motivo nós não tivermos dinheiro novo para aportar neste mês. Se você está começando sua carreira agora, sua vida profissional agora, se você está fazendo um estágio, se você quer montar carteira para o seu filho, ou se você simplesmente quer começar a investir em fundos imobiliários e ainda está um pouco perdido, essa carteira é essencial para você. Então, vamos ver como ela está saindo. Bom, pessoal, como vocês já sabem, a carteira 200 para crescer, ela não tem o propósito de ser uma carteira composta apenas por fundos base 10. Como vocês sabem, nós temos alguns fundos imobiliários na carteira que eles não são necessariamente negociados na faixa de R$ 10. Mas ocorreram algumas alterações operacionais com os fundos da carteira ao longo do mês de janeiro, comecinho de fevereiro, que vale a pena mencionar aqui, porque ainda mais se você está começando agora, ou se você nunca viu uma alteração dessa acontecer antes, você pode ter algumas dúvidas e a gente está aqui para te ajudar. Então vamos lá, a primeira alteração que teve, o GALG 11, a gente já tinha falado algumas vezes aqui, inclusive tem vídeo no canal explicando essa alteração e por que ele está, o que o fundo está buscando fazer, como que ele está ampliando a sua estratégia de investimento. Vou deixar inclusive na descrição do vídeo aqui o link para essa entrevista que nós fizemos com os gestores da Guardian. Então, o fundo ele conseguiu aprovar essas matérias de alteração e ele mudou o ticker, que é o código de negociação. Agora o fundo não mais é negociado com a sigla GALG11, né, com esse código GALG11, e sim com GARE11. Então o fundo mudou de GALG para GARE, GARE11. Bom, Carol, isso muda o que para mim? Bom, agora você tem que tomar mais cuidado na hora que você for comprar essas cotas lá no seu home broker, lá na sua plataforma de negociação. Porque agora todas as alterações e todas as operações de compra e venda que você for fazer com o fundo precisa ser com esse novo ticker, GARE11. Muda mais alguma coisa? Na prática não, tá? Você já deve ter visto, se você segue nossa carteira 200 aqui, você já viu na sua carteira que o fundo mudou, então você já teve aí essa alteração no código de negociação, você não precisa fazer mais nada. Agora é só atentar-se e fazer as operações de compra e venda com o novo código de negociação. E a segunda alteração operacional importante foi com o RBRF. O RBRF, ele é o último fundo que entrou na nossa carteira. Nós começamos a comprar RBRF em janeiro. Na época, o fundo custava cerca de R$ 80, então o nosso aporte de R$ 200 foi quase todo consumido por duas cotas de RBRF 11, totalizando ali um pouco mais de R$ 160. Agora, o fundo fez o chamado desdobramento de cotas. O que é isso? Vamos fazer a analogia mais clássica que tem aqui. É a pizza, tá? O fundo, o patrimônio todo do fundo é uma pizza. Você pode cortar, dividir esse patrimônio em quantas fatias você bem entender. No caso, o RBRF, o que ele fez? Ele dividiu cada fatia em mais 10 pedaços, né? Então, cada fatia virou 10 fatias. Ele desdobrou as cotas. O patrimônio, o tamanho da pizza continuou o mesmo. Então, a gente que comprou 2 cotas no mês passado, nós vamos ver na nossa carteira 20 cotas. Ah, mas a gente então ganhou essas cotas? De certa forma, mas o valor por cota também foi dividido por 10, tá? Então, nós temos 20 cotas, que se nós fizermos a multiplicação, também vamos chegar mais ou menos nos R$ 160 que nós aportamos em janeiro. Então, o número de cotas foi multiplicado por 10, só que o valor por cota foi dividido por 10. No final das contas, nada muda. No final das contas, para a nossa carteira 200 para crescer, é inclusive uma boa notícia, facilita a negociação das cotas. Então, justamente, poxa, em janeiro nós poderíamos comprar uma cota ou 2 cotas. A gente não poderia, por exemplo, comprar 12, 13 cotas. Então, isso facilita com que a gente consiga ir comprando aos poucos o RBRF. Isso aumenta a liquidez do fundo, isso aumenta a capacidade, isso aumenta o volume negociado do fundo
durante o dia. Isso pulveriza a base de cotistas, então o fundo acaba se tornando mais interessante para aquele investidor que está começando agora, para aquele investidor que por alguma razão prefere comprar fundos que tenham valor por cota um pouco mais baixo, e eu estou falando aqui de valor nominal, tá? Não significa que o fundo está barato ou caro, tá? Isso é uma confusão que muitas vezes os investidores fazem, né? Olha lá, poxa, eu tenho esse fundo aqui negociando a R$ 200 por cota e esse negociando a R$ 8 por cota. O de 200 está caro, o de 8 está barato. Não significa isso, tá? Você tem que lembrar que você está adquirindo um pedaço do patrimônio desse fundo e você precisa avaliar se esse pedaço está sendo negociado a um valor justo, seja ele 8 ou 200, ok? Bom, vamos falar do desempenho da carteira então. A carteira ela teve um desempenho positivo de 0,44% ao longo desse prazo aí, desde a nossa última revisão, e ela acumulou R$ 17,36 em proventos, tá? Perceba que nós estamos quase conseguindo mais 10% de aporte frente aos R$ 200 que a gente sempre coloca todos os meses. Bom, o maior destaque do mês foi o BTCI. O BTCI valorizou mais do que 4% ao longo desse período, desde a nossa última revisão. Para um fundo de papel, essa é uma valorização bem relevante. E quando vocês olharem lá os nossos relatórios um pouquinho mais antigos, a gente colocou o BTCI na carteira justamente falando sobre esse desconto que ele estava sendo negociado frente ao valor patrimonial. É um fundo que tem uma boa qualidade de crédito, tem bons CRIs ali dentro, ele tem um portfólio bastante diversificado, alguns CRIs que tomam um pouquinho mais de risco, outros que fazem uma composição mais conservadora da carteira, e mesmo assim o fundo estava sendo negociado com um desconto frente ao seu valor justo, que para o caso dos fundos de papel acaba sendo algo muito próximo ao valor patrimonial. Então, justamente, nós colocamos o BTCI como essa oportunidade de ganho de capital. Ele ainda está sendo negociado com um pouquinho de deságio, né, um pouquinho de desconto frente ao valor patrimonial, mas ele agora está bem mais próximo do seu valor considerado justo. E aí, por outro lado, a gente tem o EQR. O EQR ele apresentou um desempenho fraco ao longo desse último mês, ele caiu aí cerca de 5% no acumulado do mês. Então, já quem está começando agora no mundo de fundos imobiliários, no mundo da renda variável, pode até ficar um pouco assustado com essa volatilidade, com essa queda. E aí a gente retoma o ponto que eu estava falando agora há pouco, tá? É um fundo de papel, o EQR ele tem CRIs no portfólio que tomam um pouquinho mais de risco, então é natural que ele apresente uma volatilidade maior também. Mas, por outro lado, o valor justo do fundo, por ser um fundo de papel, também é algo muito próximo ao seu valor patrimonial. Essas quedas, na nossa opinião aqui, abrem oportunidades de compra em bons fundos de papel que estejam com deságio e o EQR, na nossa visão, é um deles. Só para vocês terem uma ideia, no momento que eu gravo esse vídeo, o fundo negocia com um desconto de aproximadamente 8% em relação ao seu valor justo. Então, quando a gente olha a possibilidade que a gente tem de ter uma renda passiva advinda dos CRIs da operação da carteira positiva, a gente ainda tem essa possibilidade de um ganho de capital no fechamento desse desconto. Bom, vamos lá, vamos então para o aporte do mês de fevereiro. Bom, nosso novo caixa disponível é de R$ 222,07. Então, esse aporte inclui os R$ 200 que a gente coloca todos os meses na carteira, os proventos que nós recebemos de R$ 17,36 e também o caixa do mês anterior de cerca de R$ 4,70, tá? O RBRF foi o último fundo que entrou na carteira, nós vamos continuar aportando no fundo, e o EQR, por ter apresentado essa desvalorização ao longo dessa última revisão, nós vamos aumentar também um pouquinho nossa participação nele e aproveitar para comprar com um desconto, tá? Então, em resumo, nós vamos comprar 3 cotas de CPTF, 10 cotas de EQR, 3 cotas do GALG, que agora é GARE11, e 9 cotas de RBRF11. Bom, depois desse aporte, a nossa carteira ficará com R$ 6,10 de caixa que nós utilizaremos no próximo mês. Bom, e aqui está, né, a carteira total, quantas cotas nós temos de cada um dos fundos hoje. Então, nós temos 7 cotas de BPFF11, um fundo de fundos da Plural, 36 cotas do BTCI, 28 cotas do CPTS, 43 do EQIR, 46 do GARE e 29 cotas do RBRF11, o nosso mais novo fundo aqui da carteira, tá? Nosso patrimônio hoje está
está em cerca de R$ 2.150. Bom, mas se você chegou agora, e eu sempre busco tentar ajudar você que chegou agora na carteira e quer começar a fazer os seus aportes também de R$ 200, a nossa sugestão é que você siga a distribuição percentual da carteira. Então, olhando aqui, hoje, essa é a distribuição da carteira. Você pega o valor que você tem para investir hoje e calcula as porcentagens que dará em número de cotas para cada um desses FIIs e começa a carteira, começa os aportes de R$ 200, R$ 400, R$ 600, conforme for a sua realidade aí. Você começa seguindo, depois que você fizer esse balanceamento aqui, seguindo as nossas recomendações todos os meses, tá bom? Bom, me conte aqui nos comentários o que você está achando da carteira 200 para crescer, se você está conseguindo acompanhar e o que você achou dessas alterações operacionais que aconteceram aí nos fundos. E lembrando, se você quiser acesso a esse relatório que eu mostrei aqui na tela, é só fazer o cadastro no site da EK Research. Ele é completo, gratuito e você vai ter acesso a esse relatório e todos os nossos outros conteúdos. Até a próxima!